é com enorme alegria e muito prazer estar aqui com os irmãos. Eu me sinto realmente privilegiado por estar aqui com os irmãos e irmãs, tá? Já estive aqui uma outra vez. Muito bem, queridos, eu, alguns anos atrás, aproximadamente uns 15 anos atrás, nós tivemos uma dificuldade na igreja que eu pastoreava, igreja em Cotia. Vou dizer para os irmãos, eu tenho 39 anos de ministério pastoral, e pela graça e misericórdia de Deus, ininterruptos, eu tenho uma saúde que eu louvo a Deus todos os dias pela minha saúde. Eu nunca precisei, por circunstâncias alheias à minha vontade, passar uma noite no hospital. Certamente já fui em hospital, mas por situações corriqueiras, né? Mas esses 39 anos eu tenho servido ao Senhor sem interrupção. E no nosso penúltimo ministério, nós tivemos uma dificuldade lá, e essa dificuldade, há males, como se costuma dizer aí fora, né? Há males que vêm para bem. E realmente essa dificuldade me levou a ir para as Escrituras e olhar tudo que vocês possam imaginar sobre igreja, sobre missão, sobre administração, e enfim. Então isso me ajudou, e interessante, irmão Henrique, é que Deus abriu as portas para que eu pudesse ajudar outras igrejas nesse sentido, né? E naquela época, entre tantos estudos que eu fiz e continuo fazendo até hoje, uma das coisas que mais me deixava um pouco aborrecido, até preocupado, é qual é a missão da igreja? O que é a igreja? Para que a igreja existe? Por que você está aqui? Quando você hoje, dia 1º de maio, dia do trabalho, você devia estar trabalhando, né? Porque é dia do trabalho, né? Então, que o trabalho comemore o dia e você trabalhe, né? Né? Mas assim, perguntei para mim mesmo, mas qual é a missão? Para que a igreja existe? E isso me levou a considerar três propósitos que fazem parte da missão da igreja. 3 propósitos que fazem parte da missão da igreja. Deixa eu dar um exemplo. Irmãos, o corpo de bombeiros tem uma missão, tá? Qual é a missão do corpo de bombeiros? Vocês sabem? Qual é a missão do corpo de bombeiros? Então, certíssimo, salvar vidas. Mas deixe-me dizer uma coisa. Vamos imaginar que tem um incêndio, tá? A missão prioritária do bombeiro é salvar vidas. Então os bombeiros vão chegar lá, a primeira coisa que eles vão fazer é pegar as pessoas que estão em debilidade ali e tirá-las, correto? E daí? Acabou a missão? Qual é a próxima missão dele? Acho que vocês viram minha postura. Tá, aí vai lá, luta, sabe que às vezes isso demora tempo também. Mas para aí, num certo sentido sim, mas tem uma outra coisa que o bombeiro faz, é evitar que as chamas se propaguem e atinjam outros lugares. Então, mesma coisa no incêndio na mata. Está tendo muito incêndio por aí, né? Então, a ideia é, primeiro, salvar vidas. Essa é a prioridade. Segundo lugar é evitar que o negócio se propague. E terceiro, né, que é o menos importante, mas ainda importante, é preservar o ambiente, tá? Preservar o patrimônio, dizemos o patrimônio público. Não é diferente da igreja, e coincidentemente a igreja também tem 3 propósitos. Tá? Primeiro propósito: a igreja está no mundo para cumprir
3 objetivos em relação a Deus. Tá? A igreja está no mundo para cumprir 3 objetivos em relação a Deus. Tá? Por quê, irmãos? Porque a igreja emana de Deus. Tudo neste mundo começa em Deus. Tá? Romanos 13, nós vamos entrar nesse texto talvez mais tarde, mas Romanos 13:1 diz que toda autoridade emana ou provém de Deus. Deus, e aí a gente podia já colocar a expressão, Deus em Cristo é o idealizador da salvação, é o princípio e o fim de todas as coisas. Então, logicamente, o primeiro propósito da igreja é voltar-se para Deus em Cristo. Mas aqui nós focalizamos especialmente Deus como o soberano do universo, como o nosso Pai Celestial, como originador de todas as coisas. Muito bem. Primeiro, adorar a Deus. O que nós estamos fazendo nesta manhã é adorando a Deus ou não? Sim, estamos adorando a Deus. Tá? Algumas pessoas têm ideias, às vezes pré-concebidas a respeito de adoração. Tem pessoas que acham que adorar é você se ajoelhar. Tudo bem, tudo isso faz parte de adoração num certo sentido. Porém, adorar a Deus. E há três situações em que nós, há mais, mas eu separei aqui 3 situações em que nós podemos adorar a Deus, tá? Primariamente, no sentido pessoal. No dia que você recebeu Jesus Cristo como seu Salvador, você passou a ser objeto de adoração a Deus. Você foi salvo, nós fomos salvos para adorar e glorificar a pessoa do nosso Deus. Amém? Então, primeiramente, sentido pessoal. E aí, os irmãos sabem disso, os irmãos já têm conhecimento disso, no sentido, isso é o sentido da vida que nós chamamos de vida devocional. Nesse sentido, Deus fala conosco pela palavra e pela oração nós falamos com Deus. Amém, irmão? No sentido coletivo, é isso que nós estamos fazendo agora. E especialmente, de uma maneira muito especial, o sentido coletivo está relacionado ao culto oferecido a Deus pela igreja local. Tá? Então, sentido pessoal, sentido coletivo. E a terceira, e consideração tão importante quanto essas duas, é que Deus quer ser adorado em espírito e em verdade. João 4, versículo 22 até 24. Tá bom? Tudo bem até aqui? Muito bem. O segundo objetivo em relação a Deus é tornar Deus conhecido. E nós fazemos isso, podemos fazer isso de várias maneiras. Por exemplo, nós temos, não sei se os irmãos já ouviram falar, nós temos o ACRE, na sociedade religiosa que nós temos, ali em Iguaçu, que atende pessoas com problemas de alcoolismo, pessoas com problemas de alcoolismo e drogas, é mais drogas do que alcoolismo mesmo, né? Ali, essa nossa missão, por assim dizer, ela existe há mais de 30 anos, tá? Tem salvado muitas pessoas, tem até trazido, tem até pastores que têm se formado, pessoas que vão lá, se convertem, ficam aquele período ali em recuperação e depois acabam até se tornando, vão estudar, mudam de vida e graças a Deus por isso, tá? Por que eu estou falando isso? Porque é através também dessas coisas que Deus é conhecido, tá? Quando a igreja
se envolve em projetos sociais, Deus se torna conhecido por meio daquela igreja. Não, aquela igreja é uma igreja que faz alguma coisa, né? Eu não tenho nada, absolutamente nada, pelo contrário, quanto à igreja ter como propósito principal a pregação da palavra de Deus. Amém, irmão? Esse é o propósito principal da igreja. Agora, a igreja pode fazer outras atividades que levam o nome de Deus a ser conhecido, né? Então, quando você chega para o seu vizinho lá, e o seu vizinho tem um problema de saúde, ele foi medicado, tomou os remédios, ele está bem, ele chega para você e fala assim: olha, meu pastor Hilário, eu estou bem, obrigado, né, pela visita ou pela oração que você me fez. Eu disse: graças a Deus. Então, Deus está sendo glorificado nesta situação. Então, esse é o propósito da igreja. Aí eu chego para aquele homem e falo assim: olha, meu amigo, minha amiga, ou se for o caso, se não me conhece, vizinho, né? Pode ser uma pessoa não vizinha. Olha, nós servimos ali na igreja Batista, ali na rua Remanso, 1207, em Nova Bom Sucesso, Guarulhos. Opa, já tem uma boa propaganda, viu? Tem que aumentar meu cachê. Mas entende, é a igreja. Meus queridos, tem uma frase que tem pessoas que gostam muito que eu falo, não são vocês, nem o povo de Deus, né? Mas é assim. O seguinte: não existe crente fiel sem igreja. Você pode ter pessoas infiéis. Eu estou falando de crentes, tá, gente? Estou falando de crentes. Pessoas genuinamente, verdadeiramente salvas por Jesus Cristo. Você pode ter essas pessoas assim, que são infiéis em alguma área da sua vida e que estão na igreja. Mas o fiel, ele está na igreja, ele vai para a igreja, porque a igreja é o lugar em que nós vamos adorar, tornar Deus conhecido e também glorificar a Deus. Agora, aqui é muito fácil, vocês conhecem de cor e salteado 1 Coríntios 10, 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazer tudo para Deus. Então, Cristo glorificando o Pai, né, a Deus, na sua oração em João 17, e a adoração e a glória a Deus em Cristo por meio do Espírito Santo é Filipenses 3 e versículo 3. Tá bom? Alguma pergunta sobre o propósito da igreja em relação a Deus? Alguma contribuição? Alguém quer falar alguma coisa? Ok, então tá bom. É sinal ou que todo mundo está entendendo tudo ou ninguém está entendendo nada. Mas eu vou ficar com a primeira opção, tá bom? Muito bem. Segundo propósito, quanto à membresia. Agora, irmãos, aqui eu preciso tomar um pouco de cuidado quando falo. Membresia, meus queridos, vai além de um simples rol de membros. Eu repito. Membresia, ela está muito acima de um simples rol de membros. É igual batismo. Tá? Você já ouviu, eu já ouvi pessoas dizendo o seguinte: você pergunta, você é salvo? Sim, sou salvo. Você é crente? Sim, sou crente. Tá? E quando é que você se converteu? Aí eu fui batizado. Batismo não quer dizer absolutamente nada. Batismo é um passo de obediência que a gente precisa dar este passo após a genuína e verdadeira conversão. Eu já batizei, com todo o cuidado que eu tenho, eu já batizei pessoas que, no transcorrer da sua vida, anos depois, mostraram que realmente não eram salvas. Elas me enganaram, mas não enganaram a Deus. Tá? Então, a membresia vai muito além do que um rol de membros. Mas o que é membresia? São pessoas, tecnicamente falando, são pessoas reconhecidas pelo testemunho de salvação e batismo e em comunhão com o Senhor. Quando nós servimos a ceia, nós falamos isso. Você precisa ser batizado conforme nos ensinam as Sagradas Escrituras e conforme o vocábulo bíblico, que significa submergir. Tá? Me perdoe, nossos queridos e amados irmãos presbiterianos, mas a expressão nunca foi
batismo. Tá? Isso é provado biblicamente. Agora, eles têm as explicações deles. Vamos deixar os presbiterianos cuidar, vamos cuidar da nossa casa. Né? Agora, veja bem, essas pessoas estão em comunhão com o Senhor. Para ir, não. A igreja fomenta os recursos e ferramentas para os irmãos praticarem os 18 princípios de mutualidade. Esses irmãos que fazem parte da igreja, eles têm 18 princípios que precisam cumprir entre eles, né, ou entre nós. Amai-vos uns aos outros, acolhei-vos uns aos outros, saudai-vos uns aos outros, tendo igual cuidado uns pelos outros, sujeitai-vos uns aos outros, suportai-vos uns aos outros, confessai os vossos pecados uns aos outros, perdoai-vos uns aos outros, edificai-vos uns aos outros. Eu vou suprimir uns aos outros, tá? Para que eu não canse a minha voz e você não canse o seu ouvido, tá? Edificai-vos, instruí-vos, exortai-vos, admoestai-vos, falai uns aos outros com hinos, salmos e cânticos espirituais, sede servos uns dos outros, levai as cargas uns dos outros, é ruim, hein? Levai as cargas uns dos outros, sede mutuamente hospitaleiros. Obrigado pela hospitalidade que os irmãos estão me dando aqui nesta manhã e da outra vez. Sede benignos uns para com os outros, orar uns pelos outros, cuidar uns dos outros. A gente vai achando aqui um pouco mais, né? Muito bem. Então, este aí é o propósito em relação à membresia. Você é membro da igreja porque você tem, Deus quer usar a sua vida, tanto em termos coletivos, que é a igreja, quanto também em termos individuais. Você lá no seu trabalho, tá? Você lá na faculdade, na academia. É interessante, a minha conversão, eu conheci a igreja através de uma moça que trabalhava no trabalho. Eu namorava com uma moça, essa moça tinha no seu trabalho lá uma colega, e essa colega era da igreja, e nós acabamos nos convertendo. Então ela dizia, olha, o nome dessa moça, que nós namorávamos na época, é Bernadette. Está gravando? Eu acho que essa parte não é minha esposa, não pode escutar, não tem nada errado. Então, essa moça trabalhava lá na USP, com uma moça que era da igreja, então, chinesa, que é a igreja onde eu aceitei Cristo. E ela falava para a moça, né, olha, vai um dia na nossa igreja, lá é legal, aquele negócio todo que vocês já sabem. E ela nunca ia. Aí nós começamos a namorar, não era crente. Aí ela tinha uma boa desculpa para falar para a moça, olha, eu não posso ir, porque agora eu tenho namorado. Não, leva seu namorado também. Né? E nós acabamos indo e nos convertemos pela graça e misericórdia de Deus. Por quê? Testemunho da moça. Tem uma igreja. Então, o lugar do crente é na igreja. Tá? E precisamos cumprir todos aqueles requisitos e ações como membros de uma igreja local. Mas aqui vem a cereja do bolo. É o terceiro propósito da igreja. Quando eu estava estudando esse assunto, eu pensei comigo a melhor maneira, a melhor palavra para dizer, falar de Cristo, dizer a respeito de Cristo. Pensei que a mulher ache apresentar a Cristo. Por quê? Porque você só apresenta bem uma pessoa que você conhece bem. Eu imagino que o irmão Henrique não me apresentou aqui formalmente agora de manhã, porque certamente ele tem falado de mim para vocês. Aliás, eu já estive aqui uma outra vez. Isso é normal, é natural. E eu espero que ele tenha falado bem de mim. Deve ter sido, porque senão ele não teria me convidado. Tá? Mas veja, você só apresenta bem alguém que você conhece, que você tem intimidade, que você tem relacionamento, que você gosta, que você tem, às vezes, até prazer de estar com a pessoa. É ou não é? Será que nós podemos levar tudo isso pensando na pessoa de Cristo? Então, quando você está evangelizando alguém, você está apresentando Cristo. Ele é meu Salvador, Ele é a razão da existência da minha vida,
E eu estou aqui para servir ao Senhor Jesus Cristo, através do ministério da igreja local. Tá? Só tem uma razão, meus queridos, para vocês estarem aqui agora de manhã. Vocês poderiam estar em vários lugares. Hoje é feriado, 1º de maio. Você poderia estar visitando seu tio, sua tia, seu parente, seu amigo. Você está aqui. Aí alguém pode dizer, pastor, não é feriado prolongado, hoje não podia ir muito longe. Mas veja, você só está aqui pela causa de Cristo. Amém? Que isso seja algo que nos anime a estar sempre na casa do Senhor, cuidando das coisas do Senhor, fazendo a obra do Senhor que Deus nos deixou aqui. Amém, irmãos? Alguma pergunta, alguma colocação sobre o segundo e terceiro propósito, além do primeiro? Nós vamos continuar falando sobre o ministério da igreja. Alguma dúvida? Está tudo claro? Está tudo claro como 2 e 2 são 5? Você sabe quando é que 2 e 2 são 5? Quando a conta está errada, tá? Alguém ia dizer a música do Roberto Carlos. Não é não. É quando a conta está errada. Muito bem. Então vamos lá. Vamos fazer uma segunda consideração. Na verdade, eu dei o título deste estudo, o processo, Ministério de Integração, ou o processo de membresia de uma igreja. Deixa eu falar o nome direito, né? O Ministério da Igreja. Considerações sobre o Ministério da Igreja, tá bom? A gente já começou com a missão da igreja, agora nós vamos falar. A segunda consideração sobre o Ministério da Igreja traz do Ministério de Integração, tá? Então agora nós já estamos subdividindo os 3 propósitos em áreas, tá bom? Aqui no segundo propósito, Ministério relacionado à membresia, então agora dentro deste propósito está o Ministério de Integração. Observação importante: cada igreja utiliza seu próprio método para o ingresso de irmãos na membresia da igreja, certo? Alguns chamam de catecúmenos, que é a classe para batismo, integração, classe de novos membros. Ultimamente, algumas igrejas têm batizado os novos convertidos depois do ingresso numa classe de tornar membro. Isso é perigoso, extremamente perigoso você batizar alguém sem que a pessoa tenha entrado na classe do batismo. Interessante que há pessoas até que, num certo sentido, utilizam o texto bíblico de Mateus 28, 21. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Parece que aquilo ali é um processo assim, de um dia para o outro, né? Ou de um momento para outro. Não, queridos, nós não somos, me perdoe se você tem algum parente da congregação cristã do Brasil, nós não somos congregação cristã do Brasil. Congregação cristã do Brasil entende e prega mesmo. E diz o seguinte, que a salvação, ela começa no batismo. Ela começa no batismo, ela termina quando? Nem eles sabem. O que eles dizem é que a pessoa precisa perseverar até o fim para, quem sabe, talvez ser salvo. E sabe o que faz parte da perseverança deles? Permanecer na igreja. Interessante, né? Nós não entendemos assim pelas Sagradas Escrituras. Isso não é um princípio do batismo, é um princípio das Sagradas Escrituras. Batismo não salva. Tá? Mas precisamos fazer a classe de batismo. Por quê? Porque ali é uma prova da sua obediência às Escrituras. E na nossa classe de batismo, o aluno é bem cobrado na área de salvação. Eu já tive pessoas na classe de batismo que, ao final da classe, essas pessoas desistiram. Elas não admitiram que não eram salvas, mas a saída delas identificou isso. Eu não fiquei muito tempo na igreja de Cotia, eu não fiquei muito tempo depois disso lá, mas me parece que essas pessoas não estão em igreja nenhuma, como alguns que você conhece. Tá? Muito bem. Independente do método, é de suma importância que este assunto, membresia, conste no regimento interno da igreja.
E também discutir com os alunos o fato de batizar antes de comunidade da membresia, ser aluno de uma classe de orientação. É bom você colocar isso e deixar bem claro para o aluno que você não está batizando para ele ser salvo. Ele está sendo, ou será batizado por um passo de obediência à palavra de Deus. Amém, irmão? Todo mundo acordado? Sim. Tá certo. Quem está dormindo, diga amém. A terceira consideração sobre o ministério da igreja no processo de discipulado diz respeito às duas ordenanças cultuadas pela igreja: batismo, já falamos, e a ceia do Senhor. Eu estou vendo que alguns irmãos estão anotando, e tem algumas coisas que seria bom você anotar aí, tá? Essa é boa. O batismo, meus queridos, o batismo tem um processo que inclui 4 segmentos, tá? Coisa assim, você bota aí, 4 segmentos do batismo. Desculpe, irmãos, enquanto você escreve aí, eu sou um pastor antigo, tá? Dá para ver pelo meu rosto, pelos meus pouquíssimos cabelos que ainda tenho. O que acontece? Durante esses 39 anos, eu sou acostumado a falar e escrever, tá? Então, eu tenho dificuldades com os equipamentos, tá? Então, eu ainda acho que escrever é a melhor maneira de memorizar. Você põe aqui, joga aqui, sair daqui, você esqueceu. Não é verdade? É ou não é? Sim. Tá bom. Estou me defendendo, né? Eu acho que a Google, a Apple vão me execrar. Muito bem. Mas a primeira, candidato bíblico. Candidato bíblico. Não precisa você escrever, mas quem é o candidato bíblico? É a pessoa que genuinamente, verdadeiramente, recebeu Jesus Cristo como seu Salvador. Eu, pessoalmente, por exemplo, pastor Hilário, eu não sou contra apelo. Mas eu não faço. Dificilmente eu faço. Eu fico muito constrangido. Isso aconteceu, acho que umas 2 ou 3 vezes somente em todos esses anos, em que um pastor me convidou para pregar, falou: pastor, depois da mensagem você faz o apelo. Aí eu fico branco. Porque não é meu jeito, não é minha maneira. Não sou contra. Mas o que acontece? Por que eu estou dizendo isso para você? Não, gente, não fique satisfeito ou pelo menos alegre. Isso, satisfeito e alegre você pode até ficar, mas não fique nisso quando uma pessoa levanta a mão e diz: eu estou aceitando Jesus como Salvador. Tá? Por quê? Pode ser uma decisão espiritual, e isso o tempo vai mostrar, e pode ser uma decisão apenas momentânea, apenas circunstancial, apenas um momento de emoção. Tá? O tempo mostra. Tá? O tempo mostra isso. Tá? E tem tantas e tantas histórias que vocês conhecem, já viram. Eu levei um dos meus primos, eu levei para a igreja. Eu era novo convertido, talvez 6 meses, um pouco mais. Eu o levei para a igreja e ele conversou com o seminarista. O seminarista, bom seminarista, ele é um pastor hoje, pastor, está há muitos anos no ministério, conversou com ele e falou da salvação. O seminarista voltou com ele, assim, junto com ele, falou: Hilário, olha, o seu primo é uma nova criatura em Cristo. Eu fiquei feliz? Fiquei. Eu fiquei satisfeito? Fiquei. Eu fiquei contente? Não, porque no domingo seguinte, quando eu fui buscar, ele não estava em casa. Deixa eu dizer, eu voltei no outro domingo, ele também não estava. Aí a sua irmã, não a sua, a dele, falou assim para ele: Hilário, ele não quer nada com nada, não. Ele não está aqui porque ele não queria estar aqui quando você chegar.
nunca mais eu fui na casa dele, não por isso, mas não me importei mais com ele. Ele é um primo, amigo, mas entende, não se... É questão de salvação, o tempo mostra. Agora a gente tem evidências, tá? Ninguém prova a salvação de ninguém, mas há evidências. Amém, irmãos? Amém. Muito bem. Primeiro é o candidato bíblico. Segundo, a autoridade bíblica. Quem é a autoridade? Muito bem. Então nós vamos aqui. Deus. Se você quiser colocar mais para trás. Não, tá bom. Dá pra. Aqui. Abra sua Bíblia em Mateus 28, 18 a 20, é só para você acompanhar, tá? Nós estamos no autoridade bíblica, e este é um assunto que eu há 10 anos eu sou professor de administração e liderança num dos nossos seminários. Não é o nosso seminário, viu, Mani? É um seminário, eu não vou dizer não é denominacional, mas também não é um seminário aberto, tá? A gente ajuda alguns irmãos ali, vêm da África, e depois eles voltam para a África, alguns servem o ministério por aqui, enfim, a gente há 10 anos nessa área de administração e liderança eclesiástica, com ênfase em autoridade. Então aqui é uma parte do que eu ensino lá, tá? Muito bem, então aqui nós temos vou ver se eu estou com a mente boa aqui, olha aí. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Quem disse isso? Jesus. Então, Deus outorgou Jesus com autoridade. Jesus repete isso em João 17, num certo sentido, quando ele fala que ele consumou na terra a obra que Deus deu para ele realizar, com autoridade. O texto ali não inclui autoridade, mas em outro texto fala, com autoridade. Aliás, em João, quando os fariseus, aquela turma os religiosos de plantão, para usar uma expressão moderna, ele falou, a minha autoridade vem de Deus. Ponto final. Para quem Jesus Cristo falou isto? Para os discípulos. Provavelmente, e você tem pelo menos a história conta, história eclesiástica conta, pelo menos João foi pastor, salvo engano da minha parte, em Éfeso, segundo a história eclesiástica, tá? Então, aqueles discípulos, em número de 12, foram os primeiros pastores das igrejas. Obviamente, não tinha outros. Eles foram treinados por Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo deu autoridade aos, vamos chamar aqui de apóstolos, né? Neste vínculo de que apóstolos seriam os pastores. Tá? E esses, eu vou colocar aqui pastores entre aspas, eram, assim como hoje, autoridade dada por Cristo. Tá? Vamos parar aqui. Um pastor sem igreja é uma autoridade? Não, porque a autoridade ela é delegada. E no nosso contexto é delegada por uma entidade ou instituição. Tá? E a igreja ela é uma instituição jurídica, assim como a igreja é um organismo espiritual. Amém, irmãos? Logo, veja o meu pensamento. Deus deu autoridade a Jesus, que por sua vez deu autoridade ao pastor no exercício do ministério pastoral de uma igreja local. Logo,
pastor batiza sob a autoridade de Cristo, mas devidamente concedido pela igreja local. É por isso que uma igreja, tendo um pastor, é o seu pastor que faz aquilo que nós chamamos de atos pastorais: batismo, cerimônia religiosa de casamento, enterro, geralmente é feito pelo pastor. Mas quando se trata de batismo, eu acho que nós temos um princípio um pouco mais claro aí, que está no mesmo texto em que Jesus Cristo falou que esses discípulos iam, batizavam em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, aqui nas entrelinhas está a igreja, que aconteceu ali em Atos capítulo 2. Estão entendendo? Então, a autoridade não é o pastor. Ao pastor é dada a autoridade para batizar, mas a autoridade é a igreja local. Só que a igreja local ela tem uma representação. A igreja é todos nós? Amém, graças a Deus por isso. É verdade, a igreja é todos nós. Mas todos nós temos uma autoridade. Tá bom? Por exemplo, o marido, ele é autoridade dentro de casa. É ou não é? Sim, é só que você precisa pedir a sua esposa licença para falar isso. Está entendendo? Mas em casa, é autoridade. Na Bahia, tem algum baiano aqui? Poxa, só tem dois. Poxa, somos minoria aqui, então eu tenho que ficar quieto. Não. Mas na Bahia diz que quando o homem não é autoridade, ele fala da maneira, né? Até o cachorro toma conta das coisas, né? Tá? Mas deu para entender? Então, Deus deu autoridade a Jesus Cristo, que por sinal deu autoridade ao pastor no exercício do ministério de uma igreja local. Não esqueça isso, gente. Pastor, sem igreja, ou sem estar vinculado a uma igreja, no exercício pastoral do ministério, ele continua sendo pastor, mas ele não é autoridade. Eu estou aqui nessa manhã como autoridade. Essa autoridade foi delegada por quem? Por vocês. Agora, com que base vocês me deram autoridade? Com base que o pastor é um pastor de uma igreja batista. Amém? Está entendido? Terceiro segmento, que é o mais fácil: palavras bíblicas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Palavras bíblicas, está aí. Agora, interessante, no início do meu ministério em Campinas, nossa primeira igreja, conheci um rapaz muito bacana, por sinal. Esse rapaz, ele era de uma igreja que batizava em nome de Jesus. A igreja batizava em nome de Jesus. E ele gostou da nossa igreja, gostou do pastor Hilário, e a gente começou a ter uma boa amizade. E chegou naquele ponto de entrar na classe de batismo. Chegou naquele ponto. Antes de entrar na classe de batismo, ele me questionou, me peitou. Pastor, na igreja que eu frequento, lá batiza em nome de Jesus Cristo. E eu quero ser batizado em nome de Jesus Cristo. O que você faria se você fosse pastor? O que você faria numa situação próxima? Sai, Satanás! Satanás, né? Está amarrado. Não, está solto. Mas eu pensei e falei com ele. Depois de conversar um pouco, eu não tinha a habilidade que eu tenho hoje, óbvio, né? Eu falei com ele: tá bom, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Se você falou não, eu também não ia fazer isso. A gente só estava num momento de tensão, né? Mas, irmãos, é Bíblia. Está aí na Bíblia. E se está aí, para que eu vou inventar? Por que vocês inventaram? O problema é que batizar em nome de Jesus tem na Bíblia, mas o contexto é diferente. O contexto é diferente. O entendimento ali é diferente. Eu não vou dar para vocês, porque a gente gastaria aí mais umas 3 horas e meio-dia. Eu tenho que ir embora, vocês vão embora 10 horas, é claro, né? Eu vou embora meio-dia. Mas tá bom. Mas veja, está na Bíblia. Não tem como você sair disso.
Tá bom? Ok. O quarto. Esse é o quarto, né? Não. Não, o terceiro. Eu me perdi aqui. Ah, sim. O quarto é o próprio modo. O modo é imersão. Tá certo? Então vamos lá. Candidato bíblico, pessoa salva. Autoridade bíblica, a igreja que delega para o seu pastor. Terceiro, aí sim, só uma inversão aí. O terceiro, então, é o modo bíblico, imersão. E quarto, palavras bíblicas, como do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Sem nenhum problema, sem nenhum questionamento. Tudo bem, irmãos? Alguma pergunta, alguma colocação, alguma adição aí? E nós temos... Sim, pois não. Sim. O senhor mencionou que o correto é passar por uma classe de novos membros e depois ter uma classe de batismo, né? Não. Eu não disse isso. Eu disse o seguinte, que são nomes que se dão aleatórios, tá? Não tem duas classes. Até pode a classe de batismo pode ser chamada classe de integração. Só para você ter uma ideia, seu nome? Letícia. Irmã Letícia, o pastor Eládio não batiza antes de 6 meses consecutivos de frequência de uma pessoa na igreja e pelo menos 6 meses consecutivos numa classe de batismo. Eu só chamo classe de batismo. Então seria a mesma coisa. Mesma coisa. É que as igrejas dão nomes diferentes. Sim. Nomes diferentes, tá? Só isso. Sanada a sua dúvida? Sim. Certo. Alguma outra colocação ou pergunta? Está todo mundo satisfeito? Então tá bom. Muito bem. Agora, irmãos, eu quero fazer uma última consideração sobre o trabalho missionário. Por ser um assunto amplo e extenso, eu farei aqui algumas considerações pertinentes à obra missionária. Deixa eu pular aqui alguma coisa aqui. A igreja deve se conduzir sob a autoridade biblicamente constituída da liderança em 2 quesitos. Então, o que nós estamos dizendo aqui é que uma igreja, e eu estou introduzindo esse assunto para chegar na questão missionária, tá? Não estranhe isso, que essas coisas que eu estou dizendo aqui, que aparentemente não tem nada a ver com missão. Mas a igreja de Antioquia, abra sua Bíblia em Atos 13. Atos 13. Atos 13. Alguém pode ler uma pessoa versículo 1, outra pessoa versículo 2. E na igreja que se estavam em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cirineu, e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Versículo 2. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Tem duas coisas, pelo menos duas coisas que nos chamam a atenção nesse texto aqui. Tem uma outra coisa que é muito importante, queridos, que uma igreja que vai fazer missões seja uma igreja, num certo sentido, já consolidada. Por quê? Para que aquilo que a igreja vai fazer a respeito de missões seja algo com bastante proveito e com bastante conteúdo, com propósito e que dê resultados, tá? O que eu estou chamando a sua atenção é porque a igreja de Antioquia, aqui em Atos 13, já estava em pleno andamento a partir de Atos, capítulo de número 11, tá? Então, aqui a igreja de Antioquia não caiu aqui em Atos 13 de paraquedas, ela já existia ali desde o capítulo 11,
Tá? E aí, não é meu propósito hoje, quem sabe algum dia, quem sabe Deus nos deu oportunidade, tem tantas coisas para falar, mas a gente fala que era uma igreja muito singular, uma das melhores igrejas do Novo Testamento. Isso não é assunto para hoje, mas basta dizer para vocês que quando se trata de missões, a igreja tem que estar consolidada, tem que estar firmada, tem que estar bem sedimentada. Não quer dizer que, por exemplo, os irmãos, na condição que os irmãos estão aqui, os irmãos não possam fazer missões. Eu acredito que os irmãos estão fazendo. Tá bom? Okay? O próprio fato de convidar um pastor missionário para... Porque, entre outras coisas, eu também sou chamado de pastor missionário. Né? Para mim, qualquer coisa, qualquer nome é importante, mas o próprio, estão fazendo alguma coisa. Mas aqui a igreja, ela estava ali em pleno andamento. Agora, indo para o texto, então, tinha aí a igreja, isso é muito importante, muito importante. A igreja tinha na sua liderança homens que estavam comprometidos com a palavra de Deus. Isso é muito importante na igreja. Isso é muito importante na formação de uma diretoria da igreja. Não estou dizendo que a diretoria da igreja só tem que ter pastores, só tem que ter... Enfim, não. Mas tem que ter pessoas comprometidas com a palavra de Deus. Tá? E esses homens, aqui, eles tinham dois ministérios literalmente ligados à palavra de Deus, que eram os profetas. Lembra-se, naquela época, a Bíblia não estava completa, ela não estava compilada. Então, a mensagem de Deus era passada boca a boca, né? Então, as pessoas não estava escrito. Isso aconteceu, os estudiosos dizem, no ano, desculpe, 200 ou 300 da era cristã. Mas é importante saber que os profetas eram usados, traziam a mensagem de Deus para o povo. Algumas transcritas, você tem lá os profetas do Velho Testamento, algumas não transcritas, mas faladas para a igreja. E também a Bíblia fala do cuidado que os irmãos tinham que ter para não ouvir, para discernir as mensagens, porque vinham falsos profetas, falsos mestres que traziam as falsas doutrinas e disseminavam na igreja. Isso é uma coisa. Mestres, aí eu gostei de doutores aí, tá? Mas eu acho que mestre para mim é melhor, né? É aquelas pessoas que estavam, as pessoas que eram especificamente pessoas que ensinavam a Bíblia. Profeta tem mais aquele caráter de pregação, tá? De contundência, é pregação, né? A ideia. Mestres ou doutores é mais aquele pessoa que eram mais versadas nos ensinos das Sagradas Escrituras, entre os quais eu me incluo. Eu me acho mais mestre do que pregador, né? Mas, quando precisa, eu prego. Tá bom? Mas a outra coisa, irmãos, muito importante, é que era uma igreja submissa ao Espírito Santo. Até hoje, eu nunca ouvi uma explicação plausível sobre como é que o Espírito Santo falava. Para mim, eu não tenho ideia de como é isso, mas o fato funcionava. Porque a igreja estava aberta para ouvir a direção do Espírito Santo. Hoje o Espírito Santo está entre nós, amém por isso, a Bíblia em nós, mas hoje nós temos a palavra de Deus para nos guiar. Mas quem é que nos ilumina quanto à palavra de Deus? Espírito Santo. Você sabe que o Espírito, você sabe que uma pessoa não se converte se não ouvir a palavra de Deus, pelo menos no quesito de salvação. Mas quem é que esclarece? Quem é que leva a pessoa a se converter? E aí só Deus sabe, né? O que vem primeiro é fé, o arrependimento é com Deus, né? Mas é o Espírito Santo. O Espírito Santo. Tá? E essa igreja servia sob a liderança do Espírito Santo. A obra missionária,
ela é 4 maneiras da igreja se envolver na obra missionária. Qual é a pessoa mais velha na fé aqui? Quantos anos você tem de salvo? Henrique, quantos anos? Eu sou novo convertido. Novo convertido. Sou novo convertido. Eu não tenho 6 anos. Tem menos. É um broto, é novo. Novo. É menos. Tá. Alguém tem um pouco mais? Um pouco menos? 5. Ele tem o mais, eu acho. É o mais. Então aqui eu acho que eu vou ter que pedir licença e ir embora, porque eu tenho só 47. Graças a Deus. Queria eu que fosse de idade, mas graças a Deus que é de conversão. Tá. Mas você ouviu, os irmãos também, que tecnicamente tem 3 coisas: ir, orar e contribuir. Amém? Amém, mas tem mais 2, tá? Ir, entenda bem, o ir, estou sendo bem simples isso aqui, não é somente o missionário que vai, tá? Enquanto o missionário vai e você contribui, você está indo com ele, você está lá com ele. Quando você ora pelo missionário, você está lá, ele está sendo lembrado. Agora tem que ver isso em Filipenses, no capítulo 4, a gente vê muito isso daí, tá? Então, ir, orar e contribuir, todo crente pode fazer, tá? O missionário que vai é um crente, o que contribui é um crente, o que ora também é crente, tá? Isso tudo sobre a responsabilidade ou no âmbito da igreja local. Não é errado você contribuir particularmente fora do ministério da igreja, não é errado, em tese não é errado, mas o seu compromisso principal e primordial é com a igreja local. Amém, irmão? Só que tem mais 2 coisas aqui que eu coloquei aqui para vocês pensarem, tá? Participar de projetos missionários. A Igreja Esperança, não conhece? Não. Mariana? Não. Já ouviu falar? Já. Tá, ok. Igreja Esperança é a nossa maior igreja, eu acho que junto com a igreja, deixa eu ver, Osso do IP, eles têm aproximadamente 400 membros, talvez um pouco menos, né? Pouca coisa menos, mas eles têm um sistema que de vez em quando, eu não sei qual foi a última vez que eles fizeram isso, eles mandam uma equipe para lá, para o Amazonas, para visitar os ribeirinhos, participar um tempo lá com eles. Nós temos um pastor, inclusive eu recebi a notícia ontem que ele está voltando para São Paulo, que ele foi durante muitos anos missionário entre os ribeirinhos no Amazonas, depois ele foi para o Amapá, e é interessante que ele é protético. Então, enquanto ele falava do Evangelho, servia, falava, ele também, dentro das suas condições e limitações, ele dava um jeito, assim, em alguma coisa que as pessoas tinham na questão bucal, né? Então, irmãos, essa participação na obra missionária, a igreja também pode fazer isso. E também a igreja pode se envolver em projetos missionários com contribuições especiais, talvez uma situação específica. As irmãs aqui já ouviram falar da Saibres? Não. Não, tá. Então eu falo de uma outra vez, tá bom? A próxima vez eu falo da Saibres, tá? Mas assim, a Saibres é a sociedade. E agora, gente? É a nossa união feminina em nível local, regional, estadual e nacional, tá? As uniões de nossas mulheres batistas regulares. Eu prefiro falar nossas mulheres porque nossas senhoras, né? Eu estava numa igreja uma vez e o pastor alegremente falou: olha, muito obrigado pelas nossas senhoras aqui da igreja. Eu falei: olha, aqui não é igreja católica não, viu, tá? A sua esposa senhora, mas eu brinquei com isso, né? Mas na verdade são as mulheres. E essas mulheres, esse grupo, da qual minha esposa faz parte, já foi inclusive presidente, ela
De vez em quando, ela dá uma oferta. Ultimamente, nos últimos anos, tem dado uma oferta para igrejas, para missões, para trabalhos que vão ser realizados. Tá? E, então, a igreja também pode fazer isso. Além daqueles missionários costumeiros que a igreja supre, ela pode também fazer essas coisas extras e especiais em nome de missões. Agora, irmãos, eu vou falar uma última coisa, nós chegamos no nosso tempo inicial aqui, vou falar uma última coisa sobre missões. Pastor Hilário, só entendo como trabalho missionário, trabalhos que saem da igreja local. Por exemplo, eu sou totalmente contra, por exemplo, a missão na favela, missão não sei aonde, missão entre não sei quem. Não, gente, tem que sair da igreja local, porque a igreja local é o organismo de Deus aqui na terra, e todas as instituições, elas estão debaixo da direção ou da autoridade da igreja local. Então, trabalhos assim, eu respeito, eu admiro, mas não é, a meu ver, trabalho missionário, tá bom? Devidamente missionário. Isso, a prova disso é esta igreja aí que nós vemos aí. A igreja, o Espírito Santo uniu, e dali daquela igreja saiu a primeira equipe missionária do Novo Testamento. Então, nós podemos dizer que depois de Antioquia, todas as igrejas, num certo sentido, elas têm origem em Antioquia. Amém? Que, por sua vez, teve pessoas que vieram de Jerusalém no começo. Isso é uma grande bênção, uma união aí de igrejas, mas uma igreja, ela que é a responsável, é a autoridade para fazer o trabalho de Deus. Amém? Vamos tomar café?